Olá, pessoal! Eu sou a Tamires, gerente de marketing aqui da GeoAmbiente. A gente chegou à reta final da nossa websérie Como criar aplicações e serviços digitais nativos em nuvem. Se você não conferiu os episódios anteriores, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. E nesse último episódio, a gente vai contar com uma participação super especial do Alfredo Deac, diretor da Google Cloud para estratégias de negócios para governo na América Latina. Ele e o Felipe Del Nero, diretor comercial aqui da GeoAmbiente, vão abordar todos os motivos para que você escolha a nuvem pública do Google para criar suas aplicações. A GeoAmbiente, como parceira premier do Google Cloud no Brasil, vem compartilhar com você toda a nossa expertise e conhecimento sobre o Google Cloud. Então agora eu convido o Felipe Del Nero e o Alfredo Deac a apresentarem o último episódio dessa websérie. Eu sou o Alfredo Deac, diretor da Google Cloud para estratégia de negócios em governo na América Latina. Hoje vamos apresentar o quarto e último episódio da websérie Como criar aplicações nativas na nuvem, organizado por nosso parceiro premier da Google Cloud, a GeoAmbiente. Obrigado aí ao time da GeoAmbiente por essa oportunidade e também por nos permitir contar um pouquinho dessa história. O foco, então, hoje é a gente falar um pouquinho sobre entregas rápidas, desenvolvimento rápido. Acho que isso é uma das grandes características da Google Cloud. E vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a nuvem, como nós enxergamos essa nuvem. Primeiro, a Google Cloud ela tem três grandes modelos de nuvem. O primeiro deles é a parte de colaboração, que chamamos Workspace, onde tem toda a parte de videoconferência, toda a parte de edição de texto, colaboração entre times e aí por diante. Uma segunda parte, que é uma parte mais voltada para o consumidor, onde nós temos aí o Android, os sistemas operacionais como o Google Chrome, ferramentas como o Google Maps, a parte de Google Earth Engine, Waze for TV, pagamentos digitais. Então, são coisas que mais tocam aí o dia a dia das pessoas. Mas, como a gente vai ver, tem muito que a gente pode desenvolver usando essas ferramentas que já estão no smartphone de cada usuário, ferramentas que já estão aí disponíveis para o consumidor e que a gente acaba agregando isso do lado esquerdo à nossa plataforma de desenvolvimento. E na plataforma de desenvolvimento do lado esquerdo, a gente consegue aí levar aplicações desde o modelo de infraestrutura como serviço, passando por plataforma como serviço, software como serviço. E o grande foco, a grande natureza da Google Cloud é exatamente a parte de ter ferramentas muito escaláveis, muito automáticas para a parte de integração de dados, recebimento de informação e dados, armazenamento disso em lajes de dados, como o nosso BigQuery, o uso dessas ferramentas para a parte de machine learning, a parte de deep learning, e com isso, então, a gente criar um ecossistema de aplicações muito mais resilientes, usando toda essa estrutura de cloud. Vamos navegar um pouquinho por todas essas funcionalidades. Antes, eu queria fazer um desafio aí, inovar. Inovação, a gente fala muito de tecnologias disruptivas, mas quando a gente olha o carro, de onde nasceu essa ideia, como que a gente olha lá para um sistema de edição de texto, colaboração totalmente eficiente, dinâmica, como nasceu a escrita, como as pessoas aprenderam a se comunicar e como esse modelo de colaboração foi se estendendo durante o tempo, Ou seja, a inovação sempre estimulando a tecnologia trazendo novas inovações e esse ciclo sempre virtuoso aí, trazendo sempre modelos novos aí, escaláveis, modelos novos onde a gente sempre vai trazer uma demanda diferente para o usuário, E um grande ponto para esse grande foco de inovação de tecnologia hoje passa pelo desenvolvimento rápido. A gente passou lá naqueles modelos antigos, onde a gente tinha o desenvolvimento daquele software em mainframe, a gente demorava anos fazendo um mapeamento de requisitos de negócio dos nossos usuários finais, e aí quando contratava uma empresa passávamos mais anos desenvolvendo aquele software gigantesco e de repente, depois de 3, 4 anos de desenvolvimento, mudou a gestão do governo, mudou os funcionários, aquele processo não é mais o mesmo, e a tecnologia sempre andava um pouco atrás daquela necessidade do usuário, Como que a gente resolve isso com desenvolvimento rápido? Como a gente inova no desenvolvimento? É exatamente esse o foco que eu vou
contar a nossa visão para isso, né? Esse daqui é um caso bem legal, né? Aconteceu aí no ano nosso de pandemia, né? Antes da pandemia, a gente brigava com os nossos filhos aí, olha, você não tem que assistir YouTube, né? Computador aí tem um horário limitado, né? E de repente, aí na pandemia, olha, agora você vai passar o dia inteiro aí atendendo a sua escola e você tem que ser autossuficiente para estudar ou seja, essas coisas elas mudam de uma maneira muito rápida, né? E a tecnologia, ela está lá te suportando para isso, a tecnologia está lá te empurrando para esse modelo de inovação. É isso daí um pouquinho que a gente vai dizer como é que nós podemos ajudar então, né? Começando, eu quero mostrar um diagrama rápido aqui, que eu costumo contar em uma única tela um pouquinho do todo da Google Cloud, né? Primeiro aí, olhando aí de baixo para cima, no meio, nós temos essa ferramenta Antus. A ferramenta Antus é a visão da Google para que o governo possa desenvolver aplicativos que correm aí no seu ambiente on-premises, no seu próprio data center, que chamamos de nuvem híbrida, como também pode pegar esse mesmo aplicativo e colocar para processar na nuvem da Google ou na nuvem dos concorrentes, né? Isso a gente chama também de tecnologia multinuvem. Quando a gente olha para esse modelo de desenvolvimento do Antus, que o Antus suporta, a gente está falando em Kubernetes, uma console de gerenciamento desses Kubernetes, como é que eu desenvolvo e coloco no aplicativo o modelo de multisserviços ou não dentro de um Kubernetes, eu decido, esse Kubernetes aqui vai rodar no meu on-premises porque eu tenho dados sigiloso. Esse outro aplicativo aqui vai rodar na nuvem da Google porque eu tenho dados não sensíveis. Mas os dois se conversam entre si numa conexão segura. Isso é o que o Antus permite. Além disso, o Antus também vai te dar toda uma plataforma de telemetria de tudo que passa por esse modelo de container e também toda a parte de segurança e proteção desse container e do dado que trafega entre os containers e sua base de dados. Esse é o modelo Google de trabalhar com nuvens híbridas e multinuvem. Quando a gente olha no andar de cima, a gente vê um AppG, que é uma ferramenta de gestão de API. É uma outra ferramenta multinuvem também. Você consegue colocar o AppG para rodar dentro do seu data center, consegue colocar o AppG para correr dentro das outras nuvens competidoras e também dentro do Google Cloud. O legal é que toda vez que eu tenho um provedor de dados do lado direito, eu tenho um provedor de serviço do lado direito da tela, eu vou conectar esses provedores através de API. E essa API é o que vai estar dentro desse catálogo de APIs da Google chamado AppG. O legal é que a partir desse momento que eu tenho esse catálogo de APIs publicadas, mesmo que aquele provedor de dados altere aquele JSON, altere aquele REST API, altere aquela API dele, nós versionamos e controlamos essa API para evitar que ela quebre o seu código-fonte do outro lado desenvolvido. Então, com isso, nós ligamos do lado esquerdo em cima as ferramentas RAD de Rapid Application Development, ferramentas de desenvolvimento rápido, como é o caso do Firebase, o AppSheet e o Dialogflow, e também o lado de dados da Google, que é o BigQuery. Então, no final da conta, a ferramenta de desenvolvimento, ela é feita lá nesse ambiente do Firebase, AppSheet e Dialogflow, ela se conecta com o AppG para ter acesso ao provedor de dados e provedor de serviço. Com esse tipo de mecanismo, o legal é a equipe de TI fica muito focada em criar as APIs conectadas ao AppG, colocar as ferramentas de Data Loss Prevention dentro do AppG para evitar o vazamento e a fuga da informação, colocar essas ferramentas de Right Management System, direito de acesso à API, a cada conteúdo da API, dentro do AppG, e com isso ele expõe para o usuário desenvolvedor, que aí não precisa mais ter equipe de TI. Pode ser o laboratório de inovação, pode ser aquele usuário desenvolvedor, aquele usuário final que tem um gosto de desenvolvimento. A partir daí ele se conecta com essa ferramenta que a equipe de TI liderou, que é o AppG, se conecta com todos os códigos-fontes e as bases de dados protegidas pela equipe de TI, mas você libera todo um potencial rápido de desenvolvimento. Do mesmo lado aí, o BigQuery, a partir do momento que a equipe de TI usou essa interface para criar o lago de dados do BigQuery, como que o próprio usuário final vai usar ferramentas como Auto Machine Learning, como Natural Language Processing para criar os seus assistentes virtuais por voz, ou então o Doc AI para você poder fazer OCR de documentos, OCR de fotografias, como que você, como usuário final com pouco conhecimento de código-fonte, pode usar essa inteligência artificial
conectado com a ferramenta de lago de dados da Google e explorar tudo isso em novas funções e novas ferramentas para o cidadão, como a gente olha do lado esquerdo aí, né? Então, posso desenvolver ferramentas de aplicativos para iOS, para website, para intranet, para internet, os seus aplicativos Android, iPhone, mas também do lado esquerdo eu posso fazer minha interface por WhatsApp, minha interface por Telegram, meu assistente digital para aquele atendimento por telefone, usando as ferramentas de Google mesmo, abrindo o processo de Open Data. Porque mesmo que eu abra um processo de Open Data, o conceito do AppG está protegendo o seu dado de acordo com os modelos de segurança de Data Loss Prevention. Então, a ideia de ter esse conjunto e habilitadores de desenvolvimento rápido é que a TI se preocupa muito fortemente com a infraestrutura, a garantia do processamento do dado, a resiliência do dado em multinuvem, nuvem híbrida, mas flexibiliza para o usuário desenvolver seus aplicativos de uma maneira mais rápida. Dentro desse modelo, então, a gente acaba tendo múltiplos caminhos para fazer a transformação digital de desenvolvimento rápido. Eu posso só fazer um lift and shift do meu data center para a nuvem? Posso, mas eu posso depois também pegar isso e pegar minha base de dados, colocar minha base de dados em plataforma como serviço, desonerando minha máquina virtual, passando para o sistema de banco de dados autoescalável como BigQuery? Posso em vermelhinho aqui reconstruir meu aplicativo, em vez de ter aquela tela, fazer isso com assistente digital em WhatsApp, ou então assistente digital por voz, também posso. Então, você acaba com o desenvolvimento rápido, uma vez tomando conta bem da infraestrutura, de maneira escalável, com um sistema de gestão de APIs, de um lago de dados legal para relatório, o usuário final acaba te ajudando a desenvolver rapidamente aplicativos do seu ambiente on-premises para o ambiente nuvem e aplicações nativas. O que a gente acaba fazendo com aplicativos rápidos? E hoje eu quero falar um pouquinho desse que está no centro aí, chamado AppSheet, o Firebase e o Dialogflow, que estão aí, são os aplicativos rápidos, né? Eu conseguiria liberar para o meu usuário final fazer um procedimento administrativo padrão? Poderia. Eu tenho aquele corte de árvore que eu quero que o cidadão possa entrar no aplicativo e pedir um corte de árvore e automaticamente cair no calendário da equipe terceirizada de poda de árvore e aparecer lá no Google Calendário. Dá para eu fazer isso? Dá. Você consegue fazer isso sem código-fonte. Eu consigo fazer uma interface de inteligência artificial para poder tirar uma fotografia de um determinado documento necessário para o licenciamento de bombeiro e automaticamente o sistema de DocAI da Google receber essa fotografia, fazer o OCR, buscar na base de dados lá no AppG e devolver para mim aplicativo isso sem código-fonte? Legal, consigo. Então, um conjunto legal de informações aí, de aplicações que dá para fazer por aplicativos rápidos e que a gente, durante esse tempo de pandemia, acabou desenvolvendo muito. Por exemplo, atendimento médico psicológico. O cidadão lá não pode sair de casa, mas ele precisa fazer um atendimento psicológico, médico. Como é que ele entra lá no AppSheet, por exemplo, ele solicita, verifica, identifica, diz que ele quer um atendimento psicológico, cai no calendário daquele psicólogo que fica naquela unidade de saúde perto da casa dele, ele vai lá, diz lá qual é o horário que está disponível, reserva a agenda e ainda recebe lá no Google Maps, por exemplo, o caminho mais próximo ou o transporte para chegar nessa unidade de saúde onde tem esse psicólogo. Ou então abre um Google Meet e aí ele faz esse atendimento por videoconferência. Tudo isso já são aplicativos que hoje não precisa mais código-fonte para desenvolver e você consegue fazer isso com ferramentas como o AppSheet e Dialogflow. Vamos ver alguns casos práticos legais aqui, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho desses pilares, né? Ou seja, para qualquer aplicação rápida, eu preciso aqui ter 4 grandes blocos de suporte importantes. Primeiro, ferramentas de integração, ferramentas de segurança de dados, ferramentas para o desenvolvimento rápido e ferramentas para gerar inteligência artificial e analíticos. Esses são os 4 grandes blocos de ferramentas que a gente consegue sair, desde tratamento de dados transacionais até a criação de painéis analíticos sem código-fonte. A equipe de TI, então, provê toda essa tecnologia de suporte e o usuário final consegue desenvolver seus próprios aplicativos com muito pouco esforço, né? Aí a gente vai olhar sempre para a questão de desenvolvimento seguro. No desenvolvimento seguro, nós temos 6 grandes pilares importantes.
Primeiro, o dispositivo móvel daquele cidadão, ele está protegido com ferramentas como o BeyondCorp, ele está protegido com a infraestrutura, ou aquele dispositivo ele está isento de malware, aquele dispositivo ele está protegido, protegendo a identidade desse cidadão ou do funcionário público. Essa identidade, como que a gente faz a proteção da identidade? Como é que eu vou usar o Cloud Identity para proteger a identidade virtual daquele cidadão ou do funcionário público? Como que eu uso o reCAPTCHA e o Cloud Armor para fazer o firewall do teu aplicativo, impedir que malwares usem de HTML injection ou então um SQL injection dentro do seu aplicativo, colocando em risco a sua aplicação? Como é que eu uso o reCAPTCHA para ter certeza que esse usuário não é um hacker se passando pelo usuário e usando técnicas de robô para fazer um ataque de força bruta? Como que o reCAPTCHA vai te ajudar a proteger o seu aplicativo sem que você tenha que mexer no seu monolítico, você consiga fazer isso na interface do usuário? A proteção de conteúdo com o APG, como é que eu vou usar o APG para proteger o tráfego daquele dado, saber que aquilo é um CPF, que é um cartão de crédito, que é o endereço de uma pessoa vulnerável, e eu não quero que isso passe pela minha interface, eu não quero que isso apareça no aplicativo do usuário. Como que o APG vai te ajudar a fazer a proteção de conteúdo? E no final de tudo, caça e investigação, ou seja, uma vez que eu estou identificando uma ameaça, como é que minha equipe vai caçar essa ameaça dentro da minha infraestrutura e vai descobrir e proteger o meu dado em tempo real, usando ferramentas de comando e controle como o Chronicle, Virus Total e Ciberanalytica. Aqui, então, um pouquinho de tudo que a gente usa para a questão de proteção. Além da proteção, eu preciso integrar os dados. E é aqui que nasce o mais importante trabalho da equipe de TI. Do lado direito, criar as APIs que se conectam aos sistemas legados da prefeitura, do estado, da federação, e esses sistemas legados, então, vai fornecer para o aplicativo rápido daquele usuário todo o acesso seguro e o acesso protegido a esses dados, sem ter acesso diretamente ao banco de dados, mas aí passando a ter acesso ao APG. E é esse modelo que a gente resolveu as questões da Califórnia, onde nós criamos um único hub de APIs para o estado, ligando as APIs dos bases municipais, as APIs das bases estaduais e federais, num único sistema de gestão de API. E aí liberando para todas as dezenas de laboratórios de inovação do Estado, as startups, as fintechs, a capacidade de desenvolver novas soluções para o cidadão se conectando a esse modelo de API. Então, isso daqui é um modelo muito legal, porque expande do próprio capacidade do Estado em fazer desenvolvimento rápido, mas abre também esse modelo para outras fintechs, startups, agrotechs, possam desenvolver coisas usando essas APIs do Estado, entregando serviço também ao cidadão de maneira segura. Nesse modelo de entrega rápida, então, com segurança, a gente pode falar um pouquinho das ferramentas mais importantes aí de desenvolvimento seguro, que são as ferramentas de AppSheet. Essa ferramenta AppSheet, ela pode vir à parte, contratada diretamente na nuvem, ou também aqueles que já são clientes do Workspace Enterprise Plus, também já têm acesso a essa ferramenta. O legal é que tem código-fonte, eu me conecto com as fontes de dados, por exemplo, o AppSheet, customizo a minha tela no modelo inovação de mockup, criação de protótipos, testo esses protótipos e faço a entrega disso sem código-fonte ou com o mínimo de código-fonte possível. Esse é exatamente o foco do AppSheet. A ideia é que eu saia do meu laboratório de inovação, da minha sessão de Design Thinking, onde eu faço o processo de ideação e vá direto para a prototipação e entrega de uma solução, sem passar por todo aquele processo rígido de um modelo de DevOps. Seguindo essa característica, quando você usa o AppSheet, nós já temos conectores prontos, por exemplo, para... Eu quero colocar um mapa na minha aplicação, eu tenho o conector do Google Maps? Tenho. Pô, e se eu pegar aqui esse rastreamento desse GPS da minha ambulância, dá para eu pegar esse rastreamento do GPS e me conectar com a base e colocar ele rastreando em tempo real no mapa? Consigo fazer a instalação disso no iOS, no Android, com um único código-fonte. Consigo tirar uma fotografia de um documento e fazer o reconhecimento da face daquela pessoa contra uma selfie dele. Ou consigo extrair o nome da mãe, o meu RG daquele documento.
Posso fazer também aplicativos offline, aquela viatura lá da ambulância ou da polícia precisa fazer um despacho e preciso trabalhar offline, também dá. Ou seja, são pequenas funcionalidades que já estão prontas nesse grande framework de desenvolvimento rápido e que vocês podem usar para clicando e arrastando, montando esses componentes. O Upshoot também ele vai ter aí automaticamente integração com planilhas do Google Sheets, ele vai conseguir mandar e receber notificação do SMS ou com outras plataformas, ele consegue gerar um PDF assinado, ele consegue se conectar com outras APIs de outros fornecedores, ou seja, tem um monte de ferramentas legais aqui que eu consigo fazer uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta legal, muito rápida e colocá-la em tempo real. Esse daqui é um caso prático, é um sistema de Detran que foi desenvolvido aí nos Estados Unidos, onde o cidadão ele quer automaticamente usar o seu iOS, o seu Android para fazer os trabalhos de um Detran no equivalente ao Brasil. Então, aqui, vamos seguir aqui, por exemplo, um modelo onde o cidadão vai entrar no aplicativo, quando entrar no aplicativo, ele vai se identificar, uma vez se identificando, ele selecionar, eu quero fazer aqui minha renovação da minha licença de dirigir. Legal, você vai ter que primeiro criar seu account, você vai ter algumas informações aqui, tem a jornadinha que você precisa fazer, então vamos começar. Legal, forneça suas informações, e aí eu vou botar meus dados. Legal, agora eu quero schedular, verificar lá no Google Calendário a data e a hora que eu tenho disponível para poder fazer essa visitação aqui, para poder ter a renovação da minha licença para dirigir, por exemplo, fazer seleção aqui do meu horário com psicólogo ou com oculista. Quero fazer o upload da minha documentação. Opa, peraí, vou pegar aqui o meu identidade, então quero tirar foto da frente da minha identidade, quero tirar foto do fundo da minha identidade, quero submeter isso daqui. Ou seja, eu vou seguindo passo a passo daqui, eu fiz um ambiente de prototipação, paguei a minha taxa aqui com o Google Pay, com o Samsung Pay, com o Apple Pay, e pronto, estou lá com o meu apontamento feito. Agora eu quero fazer o meu trabalho aqui de atendente, então eu sou médico, o médico vai se logar, recebi todos os usuários com calendário de qual o usuário que pediu a renovação daquele exame médico, seleciono lá qual é a data que eu estou atendendo, e aí, ou seja, eu sigo todo o fluxo de processo, desenvolvendo rapidamente o AppSheet, desenvolvendo rapidamente o AppG, integrando o AppG e mostrando aplicativos muito rápidos para o usuário final. Fizemos ferramentas legais de atendimento de telemedicina, onde o cidadão vai lá, vai escolher o médico dele, ele vai receber no Google Maps qual que é o hospital mais próximo, qual que é o posto de saúde mais próximo, pode marcar um horário de atendimento. Tudo isso a gente desenvolvendo aqui com 2, 3 semanas de desenvolvimento, sem código-fonte, sem nada. Muitas vezes os dados que a gente quer desenvolver são dados que já estão aí, já estão na nuvem. E esses dados que já estão na nuvem, como o Google Waze e Fortini, são dados importantes para uma prefeitura poder desenvolver rapidamente aplicativos como o Google Maps, transporte escolar, como a GeoAmbiente tem ferramentas muito legais de transporte escolar, onde eu uso o Google Maps, uso o Google Waze, para onde eu vou recolher a criança, qual o ponto de encontro, quanto tempo demora para chegar na escola, a melhor rota para o motorista seguir para a escola. Ou seja, a informação já está lá na nuvem. Como é que eu posso me conectar com as ferramentas de inteligência artificial da Google, fazer classificações desses dados todos de maneira automática, sem código-fonte, usar a linguagem natural de programação, de linguagem natural de conversação, para a gente poder interagir com o cidadão por telefone. Esse é um outro caso legal de desenvolvimento rápido para o sistema de transporte urbano, onde o cidadão diz qual é o destino que ele quer ir, ele atualiza qual é o destino da sua viagem, e nessa viagem ele recebe status em tempo real. Quanto está o trânsito, quanto tempo demora para chegar no destino, tem acidente de trânsito na pista, a estação de ônibus está cheia, a estação de trem está cheia, o caminho está lotado, ou seja, como é que efetivamente eu vou passando essas informações usando o Google Maps, o Google Waze Fortini, para a gente mostrar esse tipo de dado em tempo real, né? Ou seja, aqui é uma ferramenta chamada Looker,
de desenvolvimento rápido também, que eu estou recebendo lá do BigQuery, informação do GPS dos veículos, informação do Google Waze, do Google Maps, e eu estou mapeando qual local, esse ponto aqui do centro dessa rodovia, por exemplo, é um ponto onde eu tenho muita peagem brusca nesse horário do dia. Por que acontece peagem brusca? É brusca somente naquele horário do dia. Posso ter algum problema aqui? Eu vou poder analisar. Eu, quando entro na cidade, como impacta esse trânsito entrando na cidade? Então, são ferramentas de desenvolvimento rápido que a gente acaba usando, conectando para gerar automaticamente dados em tempo real com muito pouco código-fonte. Esse daqui é um outro modelo legal também, de desenvolvimento rápido, onde eu estou pegando uma câmera de vídeo e estou olhando a quantidade de filas em um determinado local e coloco no aplicativo do cidadão em verdinho, olha, você não tem fila nesse serviço público. Mas olhando a mesma câmera de vídeo em outro horário, nesse horário eu tenho um analítico em tempo real dizendo, olha, tem muita fila nesse ponto de ônibus, tem muita fila nesse momento. Então, esses daqui são modelos aqui que a gente usa para desenvolvimento rápido de aplicativos, onde a gente consegue interagir e criar aplicações muito rápidas, em semanas, e não mais em anos, como a gente fazia lá no passado. Esse é um pouquinho aí do que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha sido de bom uso esse conceito e essa visão do desenvolvimento rápido, TopSheet, Firebase e Dialog. Agradecer o DEAC pela apresentação. E eu queria me apresentar primeiro. Eu sou o Felipe Del Nero, sou diretor comercial da Geoambiente. E pegando um pouco do gancho, né, da apresentação do DEAC, a ideia que eu quero trazer aqui é um pouco sobre... A gente falou sobre a plataforma, né, plataforma GCP, e a ideia agora é falar um pouco sobre como a Geoambiente pode ajudar nesse cenário todo, nessa jornada toda. Então, acho que a pergunta que eu quero ajudar vocês a responder é por que escolher a Geoambiente. Então, esse é o principal mote aqui da apresentação. Acho que um ponto importante, eu queria começar falando sobre a questão da parceria da Geoambiente com o Google. Então, a Geoambiente é parceira do Google desde 2012, e nós somos Google Cloud Premier Partner desde 2013. Então, já faz bastante tempo que a gente tem atuação com o Google, muito conhecimento, muita experiência, muita proximidade com todas as tecnologias e soluções do Google. Então, isso é um ponto bem importante. E a outra questão que nos habilita como um parceiro bastante forte, um parceiro ideal para que possa apoiá-los aí na sua jornada para a cloud, é a nossa experiência. Então, a Geoambiente foi fundada em 94, é uma empresa que tem 26 anos já, e, na verdade, uma breve história da Geoambiente, a gente começou concebendo, né, construindo bases de dados geográficas. E, com o passar do tempo, a gente viu que essas bases de dados, que foram se tornando cada vez maiores, elas precisavam de algum tipo de plataforma para ser manipuladas. Então, o cliente recebia a base de dados, essas bases eram usadas para empresas de telecom para fazer planejamento, empresas que faziam planejamento de antenas, como telecom, e também órgãos de governo para planejamento urbano, por exemplo. E cada vez mais elas precisavam interagir com essa informação e para gerar insights, né, realmente fazer o planejamento. E daí que surgiu a nossa área de desenvolvimento de aplicações. Então, aí que faz o link, né, com o que a gente está falando. Então, daí que a gente começou a desenvolver muito diferentes tipos de soluções de geolocalização para que pudesse possibilitar esse uso dessas informações que a gente gerava. E aí fomos evoluindo até que em 2012, como eu falei, a gente se tornou uma revenda, um parceiro do Google. Então, esse é um breve histórico, eu vou explorar um pouco mais, mas acho que um ponto importante que eu queria mencionar também é a questão do One Google, né? Então, o Google fala muito disso, de como que a gente consegue usar todo o potencial da plataforma Google, seja Google Cloud, ou seja outras plataformas. Então, a Geoambiente é uma revenda Premier para Google Maps e para Google Cloud. E ao longo da nossa história, a gente conseguiu e desenvolveu vários tipos de aplicação que fazem uso, né, dessas duas plataformas. O DEAC, inclusive, colocou alguns exemplos bastante interessantes dessa integração.
Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria explorar um pouco sobre isso, mas eu queria falar um pouco dos nossos clientes. Então, eu trouxe alguns dos nossos clientes, mas para dar uma ideia para vocês também de qual é o nosso potencial de aplicações. Então, a gente atua em segmento privado e setor público também, tem várias aplicações em órgãos públicos desenvolvidas, e também uma série de aplicações nos mais diversos segmentos de empresas privadas. Eu não vou entrar em cada uma delas aqui, mas aqui eu trago só alguns exemplos de grandes empresas aí que a gente atende hoje em dia já. Sobre a questão da inteligência de localização, falei sobre o Google Maps, né? A GeoAmbiente, ela desenvolve aplicações em cima de GCP, em cima de Google Maps e também integrando as duas. Eu acho que o ponto aqui de falar um pouco de inteligência de localização é o fato de que hoje em dia cada vez mais existe uma importância do uso de dados espaciais na componente espacial, né? Para essa questão de atendimento a clientes e possibilita uma série de aplicações. Então, a GeoAmbiente, ela tem esse background, a gente tem uma série de projetos e produtos desenvolvidos, e a gente usa toda essa inteligência de geolocalização e a inteligência de sensoriamento remoto, que é, como eu falei, a partir de imagens de satélite, você gerar bases de informação, por exemplo, e a gente consegue potencializar o uso disso através do Google Cloud. Eu quero dar alguns exemplos para que isso fique mais claro, né? Então, por exemplo, né, até o Diak colocou na apresentação dele sobre a solução de otimização de transporte escolar. Então, a partir da plataforma Google Maps, a partir de todo o processamento em cima da plataforma Google Cloud e algoritmos que a GeoAmbiente desenvolveu, a gente concebeu essa solução de otimização de transporte escolar, que, na verdade, ela vai desde a parte de matrícula, né, a otimização da matrícula, passando pela parte de planejamento de quais são os melhores pontos de construir uma escola, por exemplo, em função da demanda, até a parte mais importante, que é o transporte. Como que eu faço para otimizar o transporte, colocar a quantidade exata, ideal, né, de ônibus para circular, criar os pontos de parada e poder gerar as rotas ideais para que os ônibus possam passar lá e pegar os alunos. Então, com essa solução, por exemplo, em São Paulo, houve uma redução de custo de transporte escolar de 30%. Então, quer dizer, todo esse potencial de processamento, é um grande processador de informações que combina uma série de fontes de dados e traz aí uma solução ótima para essa questão do transporte escolar. Então, esse é um exemplo de aplicação bastante importante e replicável, né? Um outro exemplo de aplicação é o Data Safra, que é um produto nosso, que é voltado para o setor agrícola. Então, ele basicamente é um monitoramento agrícola, né, baseado em imagens de satélite, que ele fornece, no final das contas, a informação sobre a área plantada, sobre dados, né, de previsão de safra, questão de data de plantio, enfim, todo o planejamento agrícola consegue ser feito a partir dessa ferramenta e é o mesmo conceito, em cima de processamento da plataforma GCP, uma série de dados combinados e algoritmos desenvolvidos pela GeoAmbiente que rodam nesse ambiente e usam como insumo imagens de satélite, por exemplo. Um outro exemplo também ainda nessa linha é para o setor de energia elétrica, que é o Change Detection, né, a detecção de mudança, que a partir também de imagens de satélite, a partir de algoritmos que a gente desenvolveu de detecção de mudanças em cima dessas imagens de satélite, que são de tempos diferentes, a gente consegue fazer com que as empresas de energia tenham o resultado ou a resposta em relação a onde que está tendo mudança na borda de reservatório, por exemplo, que é onde que elas têm que fazer a gestão. E daí, com isso, elas conseguem fazer uma gestão melhor, uma fiscalização melhor e evitar que, por exemplo, existam invasões, que é um dos problemas que eles têm. Então, esses são alguns exemplos de aplicação que traz todo esse potencial de combinação, né, da plataforma Google Cloud com a plataforma Google Maps e um desenvolvimento em cima disso, com, por exemplo, como eu falei, os algoritmos, né? Agora, em relação à parte específica dessa jornada, né, para a nuvem, como que a GeoAmbiente consegue apoiá-los e consegue, né, de mãos dadas aí com vocês, fazer com que esse caminho seja um caminho de sucesso,
Então, tem alguns pontos que a gente consegue apoiar, alguns pontos que são foco da nossa atuação. Começando pela parte da própria migração para a nuvem, né? Então, o início, né? Tanto você que tem um ambiente on-premise e quer fazer a migração, ou você que tem um ambiente já em cloud e quer vir para um ambiente multi-cloud. Então, a GeoAmbiente tem toda essa expertise para fazer com que isso seja possível, né? Tanto a migração total ou algum tipo de convivência com multi-cloud. Então, a gente tem projetos desenvolvidos assim, temos know-how para isso e uma equipe pronta e preparada para apoiá-los nisso. Passando para o segundo ponto, a questão de sustentação de ambiente, toda a parte de sustentação, monitoramento de ambiente, para que você possa focar sua atuação no seu negócio e deixar a gestão do ambiente conosco, para que você fique tranquilo para focar no seu negócio. Então, esse é um outro ponto. O terceiro ponto, que acho que é o mais importante aqui desta discussão, né, que a gente está tendo, é a parte de desenvolvimento e modernização de aplicação. Então, seja você fazer a modernização de aplicações legadas, seja você desenvolvendo aplicações nativas em nuvem, ou seja você fazendo uma obtenção aí do máximo potencial de um ambiente multi-cloud, isso são itens que a gente consegue apoiá-los, tem também uma equipe pronta para isso e vários cases, como esse caso que eu falei agora da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Um outro ponto aqui, o Smart Analytics, então você poder modernizar seus data warehouse, criar ou modernizar também data lakes e poder gerar insights a partir dos seus dados. Tudo isso também são um dos nossos focos de atuação, e tudo isso coberto pelo nosso setor de Customer Success, que daí sim, né, tem algumas ações específicas com foco no sucesso do cliente e também o apoio da nossa equipe à equipe do cliente para que o projeto em si tenha sucesso em todas as suas fases. Eu queria só pegar 3 desses pontos aqui para explorar um pouco mais. Um deles é a questão da migração. Então, como fazer a migração para a nuvem com a GeoAmbiente. Então, como eu falei, seja qual for a sua estratégia, a GeoAmbiente está preparada para te apoiar. Então, seja em estratégias de lift and shift, seja estratégias de improve and move ou rip and replace, a gente está pronto para fazer isso. Seja, como eu mencionei também, você fazer em ambientes híbridos. Então, toda essa jornada aí para início na nuvem, para início aqui na jornada em GCP, a GeoAmbiente está mais do que preparada para te apoiar e fazer com que esse caminho seja um caminho de sucesso, um caminho rápido, né, de execução rápida e de colheita de resultados positivos da forma mais rápida também. Um outro ponto é a questão do desenvolvimento e modernização de aplicações, como eu falei, né, que eu não quero mostrar nenhuma tela, nada, só queria deixar um comentário aqui de um dos nossos clientes, que é a Movida, sobre o que foi dito, né, do gerente de inovação à época, Humberto, que colocou o seguinte, né, que o projeto, vou até ler, que acho que é mais fácil, o projeto foi uma combinação bem interessante de produtos bons e mundialmente testados, Google Cloud mais o Google Maps, então nesse caso foi um projeto que combinou os dois, com o fato da Movida saber exatamente o que precisava. Então a Movida tinha, na verdade, ela sabia o que precisava do ponto de vista de negócio. Eu tenho um problema de negócio para resolver e sei o que eu quero fazer, né? Que problema que eu quero resolver. E daí, com a expertise da GeoAmbiente e a qualificação profissional, a gente conseguiu entender essa necessidade e transformar numa solução. Aí que é o ponto importante, solução simples, funcional e de alta performance. Então, a GeoAmbiente, entendendo essa demanda de negócio da Movida, conseguiu traduzir isso numa solução que, no ponto de vista do cliente, é uma solução simples, é uma solução funcional e que de alta performance, atendendo o resultado almejado. Então, casa muito com isso que a gente está falando aqui nesse webinar, que é a questão de como a gente consegue usar, né, todo esse potencial de GCP, todo esse potencial do Google Cloud para resolver problemas de negócio, mas de uma forma bastante rápida, bastante efetiva e com uma performance que atenda à velocidade de negócio que cada cliente tem. Então, isso é um ponto bastante importante aqui e que é o que a gente busca no dia a dia, né? Resolver problemas que muitas vezes são complexos, mas resolver de uma forma simples do ponto de vista de desenvolvimento que traga realmente de uma forma rápida o resultado. Tá?
E, por fim, aqui o nosso foco em Customer Success, né? Então, tanto nosso time de suporte técnico quanto o time de Customer Success também está preparado para te apoiar em todas as fases do seu projeto. Então, algumas ações que a gente faz aqui na nossa atuação com os clientes, então, desde o início, né, no processo de onboarding, a gente, inclusive, faz uma discussão e uma análise da arquitetura do cliente. Depois tem toda a parte de acompanhamento e discussão sobre o próprio consumo, as boas práticas de como se utiliza a plataforma, orientações em relação à questão lá do console e todo o potencial que ele te possibilita em relação ao consumo, né, dos serviços e workloads disponíveis, e também várias ações de aumento de conhecimento. Então, a nossa ideia é que cada vez mais você conheça o potencial, né, as potencialidades da plataforma Google Cloud, e com isso consiga, com o nosso apoio ou de forma individual, resolver os seus problemas de negócio, né? Tendo visibilidade do que é possível, tendo visibilidade do que você tem de demandas de negócio, você consegue fazer esse merge e desenvolver ou pensar em soluções que possam te ajudar nesse dia a dia. Então, isso é um papel que a Geoambiente faz em todo o momento, em todo o tempo que a gente atua com o cliente, justamente para buscar essa boa prática e para buscar o melhor uso possível da tecnologia Google Cloud, que, como o Deac mostrou, enfim, é uma infinidade de possibilidades, né? Então, é isso, né? Eu quis passar aqui brevemente sobre quais são os pontos fortes, os diferenciais que a Geoambiente traz e que pode, no dia a dia do seu projeto, te apoiar e fazer com que você tenha sucesso e que a gente possa cada vez mais evoluir juntos para soluções melhores e que, de fato, agreguem para o crescimento do seu negócio ou para o atendimento da sua necessidade, por exemplo, numa empresa pública. Então, eu queria agradecer essa participação aqui nessa apresentação, agradecer o Deac novamente e dizer que foi um prazer participar dessa nossa websérie, esse último episódio, que é o 4º episódio da série. Espero que a gente possa fazer mais, espero que vocês gostem e espero que vocês também entrem em contato conosco e, como eu falei, a gente está pronto e à disposição para apoiá-los nessa jornada aqui na nuvem. Muito obrigado e um grande abraço para vocês.